Então, por exemplo, se for verdadeiro que Bolsonaro mandou comprar a tal do relógio, por exemplo, recomprar, sabe aquela história do recomprar? Aquele advogado veio falar que foi ele. Aquilo ali, não, desculpe, não é verossímil. O sujeito, eu posso adorar o Lula, eu gosto muito do Lula como líder político, mas não vou gastar 250 pau porque algum dia o TCU mandar o Lula devolver algo de 250 mil reais. Quer dizer, não cabe na minha cabeça isso, que o sujeito tenha tanta generosidade, né? Pedro, todo mundo quer saber aqui, com essas novas, a pergunta aqui das redes, do chat, com tudo isso, essas novas denúncias, o que o hacker falou na quinta-feira passada, agora, ontem, o Fantástico mostrou que tem mensagens no celular do Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro sabia da venda de joias. Com todos os novos desdobramentos desses casos e denúncias, há elementos para uma prisão preventiva do Bolsonaro? Olha, pode haver, é difícil saber sem analisar o processo. Há uma grande importância nesse debate público, eu participo dele, pelo menos no âmbito progressista, o que eu posso. Eu não tenho muito essa preocupação de furar a bolha, não é uma neura para mim, não. Eu gosto de falar com a bolha mesmo. Então, eu acho que é muito relevante essa coisa da gente debater, mas há uma dificuldade no debate das coisas do direito, que é você ter que ter um conhecimento, às vezes, factual maior para poder emitir opinião mais abalizada, né? E, nesse caso, a gente não tem acesso ainda aos documentos. Tal. Eu tive viajando esse fim de semana, por exemplo, eu nem o Fantástico ouvi. Né? Mas eu acompanhei por alto, vi as coisas que estão escritas na mídia. Então, isso já passou por um filtro, digamos assim, que é o filtro midiático, que nunca é algo neutro, né? Então, eu só estou falando isso para observar que pode haver falhas no que eu vou exprimir aqui por conta até desse acesso aos fatos, tal, né? Eu nunca gosto dessa ideia de prisão preventiva como regra geral. Por quê? Porque no Brasil há uma banalização desse instituto. O Brasil já foi 2 vezes, pelo menos pelo que eu sei, deve ter tido mais, advertido pela ONU e pela OEA, pelos respectivos ambientes aí, comissões de direitos humanos, de que pare de prender preventivamente da forma como se prende no Brasil. Realmente é um absurdo. Nós temos 40% da população carcerária no Brasil, que é a terceira maior do mundo. Nós temos cerca de 40% aprisionada preventivamente. O que significa dizer que 40% da terceira população mais aprisionada do mundo está preso sem sequer ter tido direito de defesa. Ou seja, é uma forma muito primitiva, para ser gentil, para usar a expressão primitiva, na realidade bárbara, de tratar a questão do aprisionamento. Então, para mim, seja pobre, seja rico, eu não gosto dessa ideia de ficar prendendo preventivamente. Com muito mais cautela no tocante à forma de a gente combater a extrema-direita. Muito mais cautela. Porque se bobear, nós transformamos essa gente em mártir. Nós temos que tomar cuidado com isso. Até agora, nós temos andado dentro do trilho. Não quer dizer que tenha sido perfeita, por exemplo, a conduta da justiça. Eu mesmo fiz críticas. Por exemplo, critiquei na Folha a manutenção, não o aprisionamento que foi correto, mas a manutenção do aprisionamento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Mas a realidade é que 10 dias depois do meu artigo, por uma coincidência, o ministro Alexandre soltou ele, pelas razões até que eu já tinha expendido. Então, ou seja, não houve nenhum drama aí, não houve nenhum abuso. Né? Até agora, a justiça tem agido de uma forma adequada, como regra geral, mas tem tido erros. E esses erros a gente tem que criticar. Né? E aí, se eu tiver tempo depois, eu queria entrar um pouco nessa questão. É o momento de criticar governo e criticar o sistema de justiça quando cometem equívocos? Eu queria entrar um pouco nesse debate, que eu vi outro dia sendo mantido. Mesmo porque o que a gente viu aí é que, graças ao Alexandre de Moraes, ao Supremo, que a gente não teve aí tivemos eleições justas ali, eles evitaram, o Alexandre de Moraes foi um personagem assim que combateu aí o golpismo e foi atacado pelo Bolsonaro, É atacado até hoje. É atacado até hoje. Então, também é hora, né, de
ele não comprou só o essa bolsonarismo, ideia. né? O próprio Glenn Greenwald tem atacado Também. direto o Alexandre, né? Então, como que fica, né? A gente está mas diante por outro do lado, ataque à democracia, né? Mas tem uma coisa que é um pressuposto também, quando a gente fala que não deve haver crítica nenhuma, é o que eu tenho visto muito, né, nos progressistas, que é um pressuposto complexo da atuação da esquerda no mundo contemporâneo, que eu acho complexo, não acho fácil deslindar, não. Um dos problemas que a esquerda tem tido é atuar muito na política como espetáculo e reduzir a política ao espetáculo, ao teatro, vamos dizer assim. Tem vários autores que têm apontado essa questão e eu levo muito a sério essa crítica geral que fazem a nós. Uma forma de você colaborar com o atual governo é você criticar os erros dele. Por quê? Porque se a gente é de esquerda, que nós acreditamos que nem tudo é só linguagem. Existe uma realidade. E se existe uma realidade política, o que a gente faz hoje, amanhã pode ter consequência pelo simples fato de fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal decide legitimar que juízes atuem e decidam em casos que suas esposas ou que seus filhos atuem como advogados, é grave isso. E vai gerar problemas. O cliente paga o honorário da esposa do juiz, isso vai para uma conta conjunta. Ou seja, ele paga diretamente o juiz que vai decidir. Isso é grave. Não deve ocorrer. E alguém tem que falar que não deve ocorrer, né? Para que se possa corrigir esse erro, né? Porque pode ser que a redução ao espetáculo seja algo real do mundo contemporâneo, não sei, mas eu acho que não. Eu acho que existe uma realidade. Então, uma decisão dessa, por exemplo, não pode deixar de criticar. E tomada por eles mesmos, né? Tomada por eles mesmos. Então, acho que assim, a gente tem que ter essa ponderação, né? Então, o que eu acho? Eu acho que, em princípio, Bolsonaro ser preso preventivamente é algo negativo, mas tem que ver o caso, né? Então, por exemplo, se for verdadeiro que Bolsonaro mandou comprar a tal do relógio, por exemplo, recomprar, sabe aquela história do recomprar? Aquele advogado veio falar que foi ele. Aquilo ali, não, desculpe, não é verossímil. O sujeito. Eu posso adorar o Lula, eu gosto muito do Lula como líder político, mas não vou gastar 250 pau porque, sei lá, porque algum dia o TCU mandar o Lula devolver algo de 250 mil reais, quer dizer, não cabe na minha cabeça isso, que o sujeito tenha tanta generosidade, né? É óbvio que não. A versão que me parece mais factível é de que Bolsonaro mandou alguém recomprar aquilo para poder tentar jogar uma água fria. Se isso for demonstrável, ele quis interferir no andamento da investigação. E isso é grave. E isso gera um motivo legítimo, e veja quem está falando, alguém que é crítico às prisões preventivas, muito crítico. Sim. Mas aí haveria um motivo legítimo para você prendê-lo preventivamente. Precisa demonstrar. O Vacef, né? Precisa demonstrar que foi Bolsonaro que mandou fazer isso. Se isso for demonstrável por mensagens, por algum tipo de coisas que a gente não sabe, é a polícia que sabe, né? Eu acho que cabe sim prisão preventiva. Como coube prisão preventiva, não dá para criticar a prisão determinada daquele dirigente da PRF. Por quê? Porque existiam fortes indícios de que houve condução de depoimentos dados à justiça. Atrapalhando as investigações, não é, Pedro? E aí atrapalha, porque você está, vamos dizer assim, conduzindo o depoimento de uma série de pessoas por conta da ascensão que você tem sobre elas, né? Isso é uma interferência indevida na investigação, e aí interferências indevidas dessa natureza são uma das poucas hipóteses que eu, por exemplo, admito como sendo razoável prisão preventiva, porque você afasta o sujeito da possibilidade de interferir, né? Agora, óbvio que eu acho que isso não é para sempre. Prisão preventiva não pode ser um adiantamento da punição final. Quando você trata de prisão preventiva, você não está discutindo se o sujeito é culpado ou inocente. A forma civilizada de proceder nesses casos, e por que eu uso a expressão civilização? Não é porque eu desconheço todas as contradições que existem no termo civilização, no seu uso pela Europa, por exemplo. Não é isso. Eu estou usando como uma palavra que quer significar que é algo que está acima do debate da disputa de poder.
Quer dizer, mesmo no socialismo, tem que ter formas civilizadas de agir no direito penal. Enquanto houver Estado, enquanto houver poder político, uso da violência de forma legítima, esse uso da violência tem que ser realizado de uma forma dentro de certo regramento, né, que respeita os chamados direitos humanos. Então, eu creio que não se fala numa prisão preventiva e adiantamento da culpa. Então, a prisão preventiva deve ser mantida no tempo necessário que se realizem as investigações que o sujeito estava interferindo, né? Então, não é prender Bolsonaro porque ele é culpado. Eu tenho visto esse discurso. Esse é um discurso equivocado, desculpe, é incivilizado. Nós sofremos recentemente esse tipo de discurso contra Lula, contra líderes do PT, contra líderes da esquerda em geral, líderes de movimentos sociais, é todo dia a gente enfrenta isso, né? Então, realmente, é algo que a gente tem que tomar cautela. Não dá para prender Bolsonaro por conta das culpas que ele tem, com certeza, de forma preventiva. Isso é incivilizado, é bárbaro, é medieval. Aguardar um pouco mais, né, Pedro? Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. A condenação dele mesmo, a condenação propriamente dita, tem que haver depois do devido processo legal, com todos os recursos a ele inerentes, se restar no final comprovada a materialidade do delito e a autoria. Ponto. Não há outra solução civilizada para o problema, né? Querer a ansiedade que a gente tem de que ocorra logo um aprisionamento por culpabilidade é negativa para efeito do modo civilizado de agir e só vai gerar vítimas. Isso a história demonstra fartamente isso. Uhum. Isso só vai dar instrumentalidade depois para essa gente vir para cima e reagir, né? E por último, que eu queria falar, então, mesmo achando que é razoável o aprisionamento preventivo se for demonstrada essa questão, eu queria lembrar as pessoas, a violência estatal ela pode conter o avanço da extrema-direita por um tempo, mas ela não resolve o problema da extrema-direita, da existência e da força da extrema-direita. Isso não é tarefa do Estado, isso é tarefa nossa, na convivência social, na política pura. É a política que vai resolver isso, não é o direito, né? O direito pode ser um instrumento de conter, mas nunca uma solução do problema. As pessoas estão investindo muito nas soluções jurídicas, em detrimento da ação política. E isso faz parte dessa visão do espetáculo, que eu acho que a gente tem que ter hoje em dia a maior cautela com isso. O agir político não é apenas o agir do espetáculo, não pode se reduzir a ele. Então, são essas observações que eu faço, que eu sei que não são propriamente simpáticas, mas que alguém precisa falar, não sei, nesse ambiente nosso aí.